Por que então usar água natural ao invés de correr riscos com o sal? Né? Por que então não usar o sal, perdão, ao invés de estar correndo risco com água natural? Por um motivo simples, evidente e óbvio. Contra fatos não há argumentos. Dezenas, centenas, milhares de aquaristas no mundo utilizam água natural da mesma forma. Eu penso assim, se você tem acesso à água natural, ou na sua cidade litorânea, com uma praia reconhecidamente limpa, e se você, ou através de um amigo, de um lojista, a Aquashow vende água natural há anos, uma água de excelente qualidade. Se você tem acesso a um produto desse tipo, eu não vejo por que você não utilizar água natural. Por quê? Porque ela é melhor sim. Pessoal, ó, um organismo, um coral, nós não fizemos o coral para depois fazer o planeta, adaptando o planeta para aquele tipo de vida. Não é assim que a natureza fez. A natureza deu um ambiente específico e dentro desse ambiente as biotas foram se formando, foram se elaborando. Se você, por exemplo, o pessoal está falando assim, a floresta amazônica vai acabar, né? Se a floresta acabar e você tirar o ser humano, daqui a 1000 anos, se daqui a 1000 anos não houver uma catástrofe qualquer aí, um meteoro, sei lá, o sol explodir ou qualquer coisa do gênero, se as condições físico-químicas ambientais permanecerem como estão, tirou o homem, a floresta amazônica retorna ao seu local e à sua vida e à sua condição natural. Recife de coral, a mesma coisa, qualquer ambiente natural, qualquer ecossistema desses que a gente conhece, volta à sua condição natural, à sua condição original, se você parar a interferência. Lembra que eu falei uma vez sobre a farpinha de madeira, que quando entra no dedo a pessoa não adianta ficar tomando remédio, tem que tirar a farpa? É a mesma coisa. O problema do planeta Terra é a influência humana em função das mudanças ambientais. E se você parar de influenciar, você vai estar combatendo a causa do problema e não o efeito do problema. Muitas organizações de proteção ambiental, elas não combatem a causa, elas ficam combatendo o efeito. E isso não resolve. A gente tem esse exemplo em Tamandaré, na praia lá de Tamandaré, no litoral de Pernambuco. Isolaram uma área e impedem as pessoas de atingir, de ir lá e tal. Essa área está tendo uma recuperação, tá? Porém, assim, o entorno dela, a qualidade da água que alimenta aquela região, se ela não for controlada pelo Estado, no sentido de não jogar esgoto, não permitir que entre produtos químicos, querosene, gasolina, álcool, sabe, você lava o carro com querosene, aquilo vai para o esgoto, cai no mar. Enquanto você não cortar a causa disso, o Recife de coral está ameaçado do mesmo jeito. Então isso é importante nesse sentido. Vendo por esse lado, uma água de qualidade natural, ela tem tudo aquilo que durante 400 milhões de anos o planeta se modelou, se ajustou para que agora as condições ambientais estão favoráveis, essa célula que era unicelular, um organismo unicelular, uma planária, ela conseguiu passar pelo processo de evolução, enfim, aquilo deu condições para que aquilo pudesse estar da forma como ele está hoje. Dizer que a água sintética é melhor que a natural nesse contexto, desculpa, é uma irresponsabilidade. Sabe? Não tem como você... A água do mar, ela tem uma fórmula química de 113 elementos, todos os elementos químicos conhecidos. Isso vai, molécula de átomo de ouro, átomo de prata, átomo de cobre, metais pesados, tem tudo na água do mar. E não tem como você fazer um sal sintético desta forma. E partindo-se do princípio que o coral, o invertebrado, o peixe, ele surgiu depois que aquele ambiente estava pronto, é porque aqueles produtos químicos, direta, como o cálcio, ou indiretamente, como o ouro, atuam na formação da estrutura daquele ser.
Então, nesse contexto, a água natural é insubstituível. É muito mais completa, é muito mais perfeita em todos os aspectos quando se diz isso. Desde que você tenha uma água de qualidade. Então, vamos lá. Como é que eu faço para coletar água natural e usar essa água no meu aquário? Isso tem muitas controvérsias. O que eu aprendi nos livros e durante conversas com professores de biologia, enfim, ao longo desse tempo todo, é que assim, quando você não usa, se você retirar água limpa, água cristalina, água boa, e colocar ela no seu aquário num prazo máximo de 2 horas, 2 horas e meia, o plâncton, tanto o fitoplâncton, plâncton vegetal, como o zooplâncton, plâncton animal, começam a morrer. E produto morto jogado no aquário é o que? Matéria orgânica em decomposição. Eleva nitrato, eleva fosfato. É natural que isso aconteça. Então, uma das coisas que eu sempre fiz com relação ao uso da água natural é não confundir que a razão de você usar água natural não é por causa da biologia da água. Não é por causa da biologia da água. Não é por causa da biologia da água. O cara não quer filtrar, peneirar, tratar a água do mar com a alegação de que ele vai perder a biologia. Essa biologia, esse plâncton que vem na água, não é bom. Não é bom. Ou melhor, ele não é necessário. Não é esse produto que vai fazer com que o seu aquário tenha melhor ou pior qualidade, os seus corais abram, os seus peixes tenham mais saúde. Não. A razão de você usar água natural não é uma razão biológica, é uma razão química. A razão de você usar água natural não é uma razão biológica, é uma razão química. A razão de você usar água natural não é uma razão biológica, é uma razão química. A composição química. Quimicamente falando, a água com sal preparado, a água natural ela é quimicamente superior. Portanto, a parte de bichinhos, organismos, dinoflagelados, flagelados, enfim, todo esse grupo de animais não são bem-vindos, animais e vegetais, não são bem-vindos ao sistema, porque nesse sentido você corre o risco sim de ter uma contaminação. Hoje a gente usa, lembra Shark Bag? Partícula de 100 micras. Além disso, maior que isso, ele sustenta, ele segura. E todos os organismos, pelo menos conhecidos, são maiores que isso. Os ovos de protozoários, cistos de protozoários, de bactérias, a célula, tudo isso é sustentado, é segurado por essa peneira que a gente utiliza. Então, o que eu acho legal é, uma vez coletada a água, passa a água por esse tratamento mecânico, filtre a água, faça a filtração dessa água num sistema de filtração com Shark Bag. Tá? Quando coletar a água, o melhor momento de coletar a água, as marés, você percebe muito, quem mora em litoral vai perceber isso. Quando a maré sobe, a tendência do mar, ela está mais turva, ela está mais rica em nutrientes e organismo de uma forma geral. Se você tiver realmente como fazer a limpeza da água de forma efetiva, seria muito legal você utilizar quando a maré subiu. Porém, o nível de sujeira que vem, porque os corais liberam muco, liberam produtos dos seus metabolismos, que é justamente na subida da maré que a maré traz até a areia para voltar. Então eu não gosto de pegar água nesse momento. A melhor água também quando a maré baixa, ela acabou de baixar, o mar começa a ficar mais calmo, você tem a decantação, a precipitação das partículas mais pesadas. E com isso você tem uma água de qualidade. Outra coisa, o sol, ele tem a ação germicida, bactericida. Ele mata protozoário, ele mata cisto. O UV, que é emitido pela radiação solar, permite que a água fique num padrão de purificação, de limpeza melhor. Então, a melhor maré, o melhor momento que seria para você coletar água, seria depois de um dia de sol, portanto nunca de manhã cedo. O pessoal gosta de coletar água de manhã cedinho. Ah, o mar está mais calmo, está mais tudo. Acredito, porque à noite é a hora em que mais o plâncton está flutuando. Porque o plâncton tem medo do sol. O plâncton, ele morre sob a ação dos raios UVs. Então eles saem, eles têm o sol se põe
o plâncton sai, os bichinhos começam a flutuar, é a hora que os corais comem, por conta disso. Nasceu o sol, o plâncton, opa, nada para a região mais profunda, para as regiões mais abissais, ficam nessa... Abissal é muito forte, né? Vai para as regiões mais profundas, ficam nessa região, o sol penetra, purifica a água, ok? Aí vem a subida da maré, dá aquela agitada, depois a maré começa a descer de novo. A segunda descida da maré, quando acontece isso em final de tarde, 4, 5, 6 horas, é a melhor quantidade de dia que você tem. Então se a maré está mais baixa, vamos supor, às 4 horas da tarde, comece a fazer a coleta às 5, 1 hora e meia depois que a maré atingir o seu ponto mais baixo. É só olhar a tabela da maré na internet, a Capitania dos Portos oferece para todas as cidades, para todos os pontos do litoral, hoje é fácil de conseguir isso aí. Então é muito legal você ter essa informação e fazer a coleta dessa forma. Dê preferência ao aspecto físico da água. A água ela sai do azul profundo, que é a água de melhor qualidade, quando ela está mais limpa ela é azul, não é verde. Ela sai do azul, vai para o azul esmeralda, do azul esmeralda vai para o esmeralda, para o verdinho, do verdinho vai para o verde topázio amarronzado até ficar bem marrom. Então, dessa escala de cor, do marrom até o azul, quanto mais azulada e não esverdeada estiver a água, melhor. A água esverdeada é presença de fitoplâncton. Então é muito legal você ficar atento a essa questão da cor do mar na hora da coleta. Tá? Se a água estiver verde, tem praia que nunca vai conseguir isso. Não tem problema não, você pode pegar. A hora que você passar essa água no shark bag com 100 micra, tudo isso sai. Todas essas pequenas células de microalgas, né? E também do plâncton animal, tudo isso vai ser peneirado, tudo isso vai ser purificado. E aí você pode utilizar essa água. Prazo de validade e como armazenar, não tem prazo de validade. Pois bem, essa água, se você armazenar ela protegida da luz, um galão escuro, fechada para não haver troca gasosas, bem fechadinha, deixa ela lá armazenada, ela vai ter condições de uso por muito tempo, muito tempo. Então isso não tem prazo de validade. Protegida da luz, porque mesmo ela estéril, mesmo ela limpa e tudo mais, a vida vive. A vida não conhece a morte, a vida conhece a vida. Então é muito comum você, se deixar ela exposta num lugar com claridade, um galão clarinho, dependendo do tempo que você for deixar, ela vai acabar ficando com alga verde, com alga filamentosa, vai criar diatomácea e tudo mais. Porque por mais que você não queira, isso vai estar lá presente na água. Existem aquelas coisas, né, da natureza. É muito importante você ter essa ciência, essa conscientização de que a qualidade da água que você vai armazenar, uma vez peneirada, uma vez filtrada, uma vez coletada dessa forma, ela está em perfeitas condições de uso. Não há nenhum motivo para que você diga que a água do mar é pior do que a água artificial, o sal, se você tiver o cuidado, se você tiver esse carinho, né, essa atenção na hora de fazer tudo isso. Ou seja, coleta preferencialmente depois de um dia de sol, fuja dos dias chuvosos, né? Os dias chuvosos não são legais para você fazer coleta, você tem alteração, não é tanto pela densidade, salinidade, não. O problema maior da chuva é que ela traz do litoral, ela traz nutrientes do litoral. E é normal, antigamente eu até achava que com chuva a densidade baixava porque misturava água doce. Não, quando chove, depois de um grande período de sol, de chuva, a água ela fica mais escura, portanto a quantidade de nutrientes, de sais dissolvidos é maior, a densidade sobe, a salinidade sobe. Então fuja dos dias de chuva. Se você então usa só a água natural, o que eu também não acho legal, é bom você ter em casa, sim, de reserva, um pouquinho de sal, guarda 1 quilo, 2 quilos bem fechado, para não haver absorção de umidade, enfim. E usa esse sal às vezes para corrigir, para uma emergência, enfim, é bom ter isso aí entre os compostos químicos que você deve ter guardado para o seu aquário. Outro ponto legal que a gente precisa falar é em relação a clorar a água do mar. Eu particularmente eu nunca usei, tá?
Mas para quem gosta, para quem tem interesse em fazer isso, você deve utilizar 50 gramas de cloro, daquele pó, o cloro utilizado em piscina, para tratar 500 litros de água do mar. Então você faz uma regrinha de 3, vê quanto você está tratando e dá para saber, 50 gramas, 500 litros, ou se você for preferir a água de lavadeira, a cândida, você vai usar 5 ml de cloro para cada 20 litros de água. Coloca, deixa aquilo ali bater em repouso por um dia, no outro dia você não precisa pôr anticloro, não precisa nada disso não. No outro dia você faz a movimentação da água e só pelo fato de você movimentar, o cloro já vai evaporar. 24 horas depois a água está pronta para ser utilizada. Eu nunca usei esse método, mas tem quem usa, tá bom? Outra questão relacionada, se você deixa a água do mar guardada, armazenada por mais de 30 dias, é legal você colocar uma colher de chá de buffer para cada 100 litros. Aquela mesma posologia que a gente usa lá na indicação do sistema Berlim. Isso para elevar o KH, porque tende a precipitar os carbonatos e cai, né? O KH da água, quando armazenado por mais de 20, 25, 30 dias, ele tende a cair. Uma colher de chá é mais que suficiente para fazer a recuperação dessa propriedade. Ok? Então, coleta a água no momento certo, após o dia de sol. Foge dos dias chuvosos. Dê preferência a praias, a coleta quando a água estiver mais para o tom azul possível, o mais azul possível. Faça o tratamento da água peneirando. E no momento de utilizar, se você guardou a água, mesmo que você tenha feito a filtragem, a peneiragem dela, descarta aquele 2 centímetros que fica no fundo do recipiente que você utiliza. Procura guardar isso num lugar alto, uma mangueirinha presa com um cano de PVC, um bastão de plástico, né? Supondo que isso aqui seja o bastão, você pega a mangueira, né? E gruda a mangueira, prende a mangueira com um corcato, uma abraçadeira, com fita veda-rosca. Eu usei muito veda-rosca para isso. Prende ele 2, 3 centímetros antes, coloca isso devagarinho dentro do balde onde está a água, dentro do recipiente, aspira essa água. Eu preciso oxigenar? Se você quiser dar uma batidinha rápida, não precisa ser nada, tá? Porque o fato de você pôr no SAMP, ligar as bombas, cara, isso aí imediatamente a oxigenação, o oxigênio é rápido, ele incorpora rápido na água. Não é motivo também para você ficar nessa neura, não, eu deixo a água um dia antes e tudo mais. Não é preciso. Um detalhe legal em relação à água artificial, à água ao sal, é que as pessoas gostam de deixar ele um dia, 24 horas batendo, né? De preferência movimentando. No site na página do Facebook, se não me engano, da Veromar, ou Veromar, eles estão trabalhando com sal muito bom, tá? Muito bom o sal deles, eu tenho inclusive na loja. Eles têm uma técnica onde eles dizem como o sal deve ser preparado. E é legal você ouvir aquilo ali, tá? Eles prendem uma espátula de plástico ou de aço inoxidável com uma pequena hélice, uma espátulazinha, um Tzinho na ponta disso aí. Prende numa parafusadeira, furadeira, coloca dentro do balde do recipiente e deixa aquele... Para que você dilua o sal, espera uns 5, 10 minutos, eu não lembro agora a técnica, eu não uso, né? Eu uso sempre água natural. Mas se você usa o sal, dá uma lida nisso aí, dá uma procurada nisso aí. É muito importante, é muito interessante. Eu vou até ver se eu encontro, eu coloco aqui no Mostrar Mais, na descrição dos vídeos. Tá? E com essa técnica, eles, segundo os fabricantes dos sais, eles contam que a vantagem é evitar a precipitação de carbonato, do magnésio. Quando você deixa a água em contato com o oxigênio, essa oxidação abundante faz com que esses carbonatos, esses cloretos se precipitem e com isso você tem redução da qualidade da água utilizada. Então é interessante isso aí. Alberto, meu sal está empedrado, eu comprei o sal, ele empedrou, não presta mais? Imagina, muitas vezes ele pode ter acontecido isso porque ele pegou um pouco de umidade do ambiente. Não é legal, mas é água, ele pegou água do ambiente. Então, pode diluir, pode usar ele natural, é só quebrar bem, triturar ele de novo e utilizar. O sal que eu comprei, ele não desmancha rápido, ele demora para desmanchar. É uma porcaria.
Esse sal eu coloco, ele dilui. A questão até lógica, pensa comigo, tá? Quanto mais componente químico você tiver na água, mais tempo você vai precisar para a diluição desses componentes, tá? Então, salvo alguns sais que, não sei, se de repente o cara colocou areia ali no meio para poder fazer peso, né? Pedaço de sílica, areia, isso não vai dissolver mesmo, se é, né? Mas não é o caso dessas marcas que a gente conhece, HW, o Instant Ocean, o Veromar, o Riff do Mar Vermelho lá, o sal do Mar Vermelho, Red Sea, todos esses sais aí, um pode levar um pouco mais de tempo para dissolver, outro menos, mas não julgue a qualidade do sal por esse fator. Tem sais, inclusive, que o fabricante manda você preparar 1 ou 2 dias antes do uso, porque certos componentes vão demorar para se diluir, ok? Será que está esquecendo alguma coisa? Sempre esqueço alguma coisa, aí vem aquele monte de pergunta, né? Ô, pessoalzinho aí do Japão, ô, muito obrigado aos japoneses, aos brasileiros que residem no Japão nos acompanhando aí, né? Muito bacana isso. Então, pessoal, acho que basicamente é isso. Não acredito que tudo que eu falei aqui vai ser suficiente, porque eu fiz um vídeo sobre o SAMP, né? Antes desse último que a gente lançou aí, e no final das contas eu esqueci de falar sobre qual é o tamanho ideal do SAMP, e vieram bastante perguntas sobre isso. O SAMP eu até brinco, tá? Se você puder ter um SAMP de 1000 litros num aquário de 100 litros, você nunca vai ter problema no aquário. Então, quanto maior for o seu SAMP, melhor. Detalhe, lembrei disso aí pra gente fechar. Todas as informações que eu falar aqui, onde esteja sendo mencionada a questão de quantas gramas, quantos ml por litro de uso, não é para você usar a posologia da quantidade de água da vitrine, descontando o quanto o cano está ocupando do volume, o quanto a rocha, o quanto o cascalho. A gente percebe nas perguntas, Alberto, para fazer a conta de 1 watt-litro que você mencionou, por exemplo, da HQI. Eu tenho no meu aquário, ele é de 200 litros, tá? Ele é 1,40-50. Mas, descontando o cascalho, descontando a rocha, descontando o fio da bomba que está lá dentro, ele fica com 172,333333, dá até uma dízima. Então eu faço a conta... Não, eu já expliquei isso num vídeo, eu vou tornar a explicar isso agora. O fabricante de um remédio, de uma medicação, você vai tomar um anti-inflamatório, de 8 em 8 horas, ele não está escrito na bula, salvo adulto infantil. Salvo essa informação, se você tem 70 quilos, se você tem 140 quilos, você vai tomar a mesma posologia, de 8 em 8 horas, aquela mesma dosagem, aquela mesma quantidade de comprimido. O fabricante, quando faz um produto para aquarismo, ele leva em consideração, ele já sabe que um tanque de 200 litros tem de 170 a 180, 160 a 170, ele já sabe disso. Então, faça a dosagem, a posologia, baseado no cálculo da vitrine. Tá, mas somando o SAMP, não. Vamos voltar ao exemplo do aquário de 100 litros com um SAMP de 1000 litros. Caramba, se é 1 watt por litro, você vai colocar 1100 watts em 100 litros, é isso? Porque o SAMP tem 1000 litros? Óbvio que não. Se você vai colocar 10 a 15% do peso de rocha, você vai pegar um tanque de 100 litros e vai colocar, ao invés de 15 quilos de rocha, você vai colocar 150 quilos de rocha num tanque de 100 litros? É claro que não, é uma questão de até parar e pensar, use o bom senso. É preciso ter bom senso. É preciso ter muito bom senso no sentido de você usar aquela informação e todas as informações que eu der, considere o volume bruto do seu aquário. Aquário 1,50-50, 250 litros. Aquário 1,60-60, 360 litros. E assim por diante. Tá bom? Lugar excelente para tomar um bom vinho, comer um bom queijinho. À noite, eu nem mostrei, eu vou tentar fazer uns vídeos depois à noite sobre isso. Eu trouxe meu telescópio, mas a gente vai ficando com uma certa idade, não tem mais a mesma
dinâmica, né, de algum tempo atrás. E eu brincava, quando eu fazia viagem aí para o Nordeste para fazer mergulho, de dia eu ficava só lá, nas estrelas do mar. E à noite eu ia procurar as estrelas lá no céu. Então era material, equipamento de mergulho durante o dia e aquário, e à noite equipamento de astronomia, que é uma paixão que eu tenho também. Eu trouxe meu telescópio aqui para onde a gente está aqui na pousada. E depois eu vou mostrar para vocês uma imagem, gente, do telescópio bem legal. Vou montar ele aqui para vocês verem. E à noite eu vou ver se eu levo ele num terreirinho que tem aqui de café, onde eles secam café quando está na época, que aqui é uma fazenda de café. Eu vou mostrar aí as imagens que eu estou mostrando, ó, tem uns takes que eu fiz aí em volta. Muito bacana, muito bonito, um lugar de a qualidade do ar excepcional. Disso que eu mencionei uma vez, né? A gente que mora na cidade grande, eu vim fazer aqui uma TPAR, troca parcial do ar que a gente respira. Eis um dos motivos para você fazer a troca parcial de água do seu aquário. É isso, pessoalzinho maravilhoso. Povo das águas, estamos indo aí. Ted, você que está assistindo a gente aí, Mr. Ray, professor, tudo bem? Toma conta aí da loja. Kaique, valeu. E estamos fechando aqui. Ah, eu nem comentei, eu falei para minha esposa no começo da filmagem. Ontem à noite, para poder falar sobre esse assunto, eu falei, deixa eu dar uma pesquisada direitinho, deixa eu ler. Aí eu ali, aqui eu abri o meu livro e ali o capítulo sobre a qualidade da água, a água do mar, o precioso líquido. Aqui é o capítulo, deixa eu ler, mais fácil. Água, precioso líquido, água do mar, a água do aquário, a comparação de uma com a outra, a coleta. Eu coloquei 2 métodos, o método 1, onde você tira e já coloca direto na água, o método 2, que é esses que eu expliquei. Aí eu falo de movimentação, temperatura, pH, reserva alcalina, dureza, salinidade, densidade, potencial redox e características gerais. Hoje, eu estou reescrevendo o nosso livro aqui. Nós vamos fazer a 2ª edição, sim. Eu estou agilizando. Tem que achar espaço de tempo, achar brecha, para dar tempo da gente digitalizar tudo, reescrever tudo, porque tem muita coisa aqui que não é mais como era naquela ocasião, porque a propedêutica, a experiência que a gente vai adquirindo com o passar dos anos, faz com que você entenda que determinadas condutas, determinados produtos, usando e não usando, não traz o resultado que justifique, né, os meios que você está utilizando. Tá bom? Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Muito obrigado, papai, mamãe. Muito obrigado a você, Kaique, que tá aí, ajudou a gente nessa, né, para permitir que eu esteja aqui mais tranquilo, com a sua experiência também. Obrigado à minha patroinha linda. Obrigado ao pessoal aqui da pousada. Cafezal em Flor, Monte Alegre do Sul, São Paulo. Obrigado ao seu Tuf. Obrigado a dona Márcia. Muito obrigado mesmo, de coração a todos vocês. Tá bom? Tchau, pessoal. Beijão no coração de todos.